3 anos NIL. Todos os cursos com até 80% off. O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O primeiro ministro a votar deve ser o relator da ação, Benedito Gonçalves. O André Anelli está conosco e tem mais detalhes sobre esse assunto, porque já teve uma reunião na semana passada, tem hoje também, e a André está reservada também a sexta-feira, se acaso não for concluída a votação hoje ou o julgamento como um todo pelo TSE, né? Bem-vindo, André. É isso mesmo, Piotr. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. E já adiantando realmente que não existe a expectativa de que esse julgamento seja concluído, então, nesta terça-feira. A sessão tem horário marcado para as 19 horas e vai começar com o voto de mais de 400 páginas do ministro Benedito Gonçalves, que é o relator do caso. A expectativa é que a leitura desse voto ocupe toda, ou pelo menos a metade da sessão de hoje. A informação que a gente apurou mais cedo, pela manhã, é que o ministro deve pular alguns trechos da leitura do voto, já que ele encaminhou aos demais ministros a íntegra do texto que vai ser lido hoje. Após Benedito Gonçalves, o próximo a votar é o ministro Raul Araújo. E aí, ele tem sido a principal esperança do ex-presidente Jair Bolsonaro por um pedido de vistas que pode paralisar o julgamento por até 60 dias. Outra expectativa de Bolsonaro é em relação ao ministro Nunes Marques, que também pode pedir vistas, só que ele é o penúltimo a votar. Ele vai votar apenas antes, então, do presidente do TSE, que é o ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que o julgamento teve início na semana passada, quando foi concluída, então, a leitura do parecer do Ministério Público Eleitoral, e o vice-procurador-geral, o Paulo Gonet Branco, defendeu a condenação e a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Na avaliação do Ministério Público Eleitoral, o ex-candidato a vice, que é o general Braga Neto, deve ser poupado dessa condenação por falta de provas da participação dele na reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. A defesa de Bolsonaro alega que o encontro teria sido ácido e extremamente contundente, mas sem intenções eleitorais, apenas com o objetivo de debater o sistema de votação. O advogado que representa o ex-presidente é o Tarcísio Vieira de Carvalho. Ele defende ainda a retirada do processo da minuta, aquele documento encontrado na casa de Anderson Torres no dia 13 de janeiro, dias após, então, a ocupação aqui do Palácio do Planalto, também do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que previa, então, o estado de defesa no TSE, o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho, inclusive, defende, então, a retirada desse documento, porque ele acaba comparando com o julgamento de 2017 da chapa Dilma Temer, que acabou não aceitando documentos vindos da Operação Lava Jato. Então, o advogado de Jair Bolsonaro defende que essas novas provas sejam retiradas desse processo e a continuidade desse julgamento, então, é hoje, Piotr. Muito obrigado, André. Bom, a gente vai continuar debatendo esse assunto para trazer um pouco do aspecto técnico-jurídico do tema. Eu recebo aqui no Prós e Contras o advogado especialista em direito eleitoral, Luiz Eduardo Pessim, que está conosco. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde aos nossos telespectadores. Obrigado pelo convite. Doutor, tem uma máxima no mundo jurídico, o senhor conhece muito bem: o que não está nos autos não está no mundo. Ou seja, o juiz só pode julgar o que está naquele processo. Só que o questionamento, neste caso, foi a inclusão de um assunto que não era o que gerou o processo como um todo no meio do processo. Como é que a gente vai ter um julgamento técnico se, digamos, a própria defesa está dizendo que já tem ali uma irregularidade dentro da lógica jurídica? Bom, Piotr, boa pergunta, bom questionamento, e é de fato uma questão técnica que vai ser analisada pelo relator e pelos demais membros da corte. Desde o julgamento da AG Dilma Temer, e é uma posição, é muito importante dizer, é uma posição tecnicamente muito correta do TSE desde aquele momento, se entendeu, e se entende até hoje, que a ação ela não pode ser ampliada, nem em relação aos sujeitos e nem em relação aos fatos, depois que se passa o prazo decadencial de propositura dessa ação, que no caso foi ação de diplomação. Então, naquele caso lá falaram o seguinte: olha, os fatos novos que vieram posteriormente
aquilo que estava na petição inicial da ação de investigação não podem, né, levar eventualmente à cassação. Nessa situação aqui do presidente Jair Bolsonaro, o que vai caber ao relator é, de fato, ver primeiro, né, se este é um fato que se relaciona àquilo que estava na petição inicial, conforme os limites que foram postos na petição inicial, ou se, de fato, esse é um fato que é uma situação que extrapola aquilo que a petição inicial estabeleceu inicialmente. Então, algo também que é muito importante salientar aqui é que este fato, estar dentro dos autos, ter sido trazido, não significa que ele necessariamente vá ser influente no julgamento final. Então é muito provável também que o próprio ministro analise isso, exclua a questão, né, dos fatos novos ali referente à minuta minuta do estado de defesa no TSE, como foi trazida, e julgue com base naquilo que de fato se produziu provas em relação à petição inicial, que é a reunião dos embaixadores e, claro, as suas repercussões no processo eleitoral. Então, a mera juntada disso pelo relator não significa que isso vai, de fato, ser considerado ou ser utilizado. Isso o tribunal realmente vai ter que analisar essa situação. Doutor, vamos voltar então à questão inicial, que foi justamente aquela reunião do presidente Bolsonaro, que tem a prerrogativa, sim, de chamar representantes diplomáticos dos países, mas o que o TSE está julgando agora, segundo essa representação do PDT feita lá atrás ainda, durante o mandato do presidente Bolsonaro, é que ele, digamos, criticou, que ele colocou em dúvida o processo eleitoral do país, que hoje ainda sejamos justos, no entendimento das pessoas, algo que suscita dúvidas, que as pessoas ainda não se sentem confortáveis com o resultado da eleição, não pelo fato que já está consumado. O presidente que foi declarado vencedor, Luiz Inácio Lula da Silva, tomou posse e está governando, está no governo, está sentado na cadeira de presidente. Isso já é um fato consumado. O que se questiona é a forma como se deu o processo eleitoral todo no ano passado. Esse questionamento que parece se ouve isso nas conversas do dia a dia. Nesse aspecto, o senhor acha que há elementos para, digamos, a se consumar a inelegibilidade que foi pedida no processo aí pelo PDT do presidente Jair Bolsonaro? Ele teria cometido crime da forma como se expressou e da forma como se reuniu com os embaixadores? Vamos lá, né? A gente não está julgando aqui nenhum crime na acepção técnica jurídica, não há um crime eleitoral para o que ele fez, né? O que a gente observa, né, na legislação eleitoral é a ocorrência de algum ato ilícito que gerou um abuso, né? Ou que afrontou a igualdade entre os candidatos, ou no caso, como se sustenta agora em relação ao presidente, que afetou a normalidade e a legitimidade das eleições como um todo, né? Esse julgamento está sendo trazido muito em razão daquele precedente aqui do estado do Paraná, que é do ex-deputado Fernando Francischini, né, que foi o primeiro a ser cassado por propagação de fatos mentirosos em relação ao processo eleitoral. Então, nesse sentido, o que o TSE está analisando é o seguinte, né? Houve um desvio de finalidade, claro que ele tinha a prerrogativa de chamar a reunião com os embaixadores, claro que ele tinha a prerrogativa de usar no TV Brasil, ele tinha a prerrogativa de usar no Palácio do Planalto, mas ele teve essa convocação e a propagação das informações foi feita com desvio de finalidade, e nessa situação o que foi dito lá era verdade ou não, porque o que a gente tem que destacar aqui se o TSE está analisando se houve ou não a propagação de fatos mentirosos em relação ao processo eleitoral. E foram várias afirmações que foram feitas pelo presidente Jair Bolsonaro à época que já eram desmentidas pelo próprio TSE. Ainda que a gente possa discutir, enfim, que haja algum ambiente, enfim, das pessoas duvidarem, fato é que não se produziu até hoje provas concretas, né, ou pelo menos provas fidedignas de alguma fraude no processo eleitoral. Então é muito complicado com o presidente da República, que lembremos, né, era um chefe de Estado do Brasil, que deveria representar os interesses do Brasil perante a comunidade internacional, chamar uma reunião de representantes de outros países para falar, olha, nosso país trapaceia nas eleições, nossa democracia não deve ser levada a sério, e evidentemente isso está sendo trazido no TSE não como uma ofensa à igualdade entre os candidatos, como até, né, muito tem se dito aí, não tinha eleitor, não falou em candidato, não pediu voto, mas como uma ofensa à normalidade do processo eleitoral, a trazer um clima de desconfiança do processo eleitoral como um todo para a sociedade, né? Então, veja, houve repercussão, houve o fato, houveram as mentiras de fato, mas é claro, depende do TSE dizer se houve uma gravidade suficiente para
realmente esse fato ter repercutido nas eleições como um todo. O ex-presidente, agora são 4h29, o ex-presidente faz menção que a reunião que antecedeu essa reunião dele com os embaixadores, cuja prerrogativa ele tem como chefe de Estado, chamar representantes diplomáticos dos países com os quais o Brasil mantém relações, que tem embaixada, inclusive em Brasília, foi aquela reunião do ministro Fachin, que até então era o presidente do TSE naquele momento, para justificar e explicar sobre o processo eleitoral brasileiro. Mas tudo aquilo veio, e aí tem a alegação do presidente que um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso o presidente do TSE, não teria essa prerrogativa. Então ele deu uma resposta àquilo que era uma visão divergente sobre o processo eleitoral. Daí, doutor, eu vou lhe fazer 2 questionamentos, porque acho que eles ainda são bastante válidos. Primeiramente, questionar o processo eleitoral, por mais que se coloque dúvidas, isso é criminoso? Porque, por exemplo, a gente viu o PL depois, naquela carta que enviou, logo depois do processo eleitoral, enfim, o PL levou uma multa milionária e inclusive, por litigância de má-fé, segundo o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. E os partidos são os fiscais de um processo eleitoral. E o PL colocava ali questionamentos, em que pese o fato de só questionar a eleição presidencial e não as proporcionais para o legislativo, enfim, bom, esse é um outro fato, mas enfim, levou a pecha de litigância de má-fé, que para quem não conhece o direito, isso é querer enganar a justiça, e é muito grave, obviamente, mas esse foi o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. A outra coisa é, qual é o limite justamente desse questionamento? Porque a gente estava vindo de um processo que a própria Câmara, com declarações até de ministros do TSE muito lá atrás, dizendo que não, vamos ter sim aquele comprovante para poder fazer uma fiscalização do voto e tudo mais. Depois, de repente, mudou completamente o cenário. Não, vai ser só a urna eletrônica, não vai ter comprovante nenhum. Quer dizer, nada foi muito claro durante esse processo e é isso que as pessoas guardam. Daí, é natural que haja questionamentos como houve. O TSE vai levar isso em conta ou não? Vejam, a prerrogativa do presidente do TSE é representar a corte e representar o TSE, então, naturalmente, ele tem sim legitimidade para defender a correção do processo eleitoral que está sendo conduzido pelo próprio tribunal, né? A questão ali do questionamento do PL, né, muito foi trazido pelo fato de que se estavam repetindo certas argumentações que já tinham sido desmentidas em várias outras oportunidades em relação às urnas eletrônicas. Outra questão também, Piotr, que é importante dizer, né, que o processo eleitoral tem mais de 10 fases de auditoria e todas essas fases são acompanhadas por todos os partidos políticos, ou melhor, podem ser acompanhados por todos os partidos, assim como são pelo Ministério Público Federal, pela OAB, por outros representantes da sociedade civil, por movimentos e até observadores internacionais participam também. E esse questionamento só se deu, primeiro, em relação ao processo que já tinha se findado, e ainda por cima, lembro que foi um questionamento que só se deu em relação ao segundo turno, né? Então, é um recorte que o TSE entendeu que foi sim malicioso, porque evidentemente que se estivesse falando de fraude no processo como um todo, as eleições inteiras deveriam ser anuladas. Mas o que se tentava ali era anular só de uma forma que, claro, pela visão, né, da corte e por uma questão de conveniência política, se pediu apenas do segundo turno, o que, enfim, não há um problema de se questionar formalmente, mas desde que, né, isso se dê com base em fatos verdadeiros, em fatos que não tenham qualquer indício de falsidade ou de fake news. De novo, a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de uma autoridade que tinha legitimidade, né, de autoridade, de chefe de Estado. Então, claro, evidentemente, se nós falarmos alguma coisa do processo eleitoral, né, as consequências não vão ser as mesmas. Mas agora, se eu sou presidente da República e falo isso usando da TV Brasil para todos os meios de comunicação e para toda a comunidade, as repercussões vão ser outras. E é isso justamente que está se analisando, né, além do teor da conversa, mas também justamente essas repercussões sobre o processo. Tá, doutor, o último questionamento, por gentileza. Quando a gente olha para todo o processo eleitoral brasileiro, e obviamente que esses questionamentos permanecem, e o TSE tem feito menções muito claras de que o processo é seguro, enfim, o senhor já fez menção sobre isso, mas se a gente olhar para o passado recente, nós estamos com o TSE agora, digamos, tolerância zero,
porque eu sou jornalista há 31 anos, doutor. Eu cobri eleições todo um período meu como jornalista. Questionamentos e afrontas ao TSE existiam de toda a ordem, inclusive com quem perdia. O próprio PT, quando perdia a eleição, que foi vencedor nessa última eleição presidencial, questionava o TSE. O presidente Lula chegou até a fazer, porque foi multado, vamos fazer uma vaquinha para pagar, assim, em tom de chacota em relação ao TSE. Houve uma mudança da postura do TSE, agora é tolerância zero e antes não era, e aí o erro talvez seria de entender o TSE como no passado, como ele não quer mais ser entendido agora no presente, é isso? Veja, Piotr, eu acho que essa postura do TSE de tolerância zero, para quem trabalha na justiça eleitoral, sabe que ela já funciona muito bem para prefeito, para vereador, para alguns deputados menores, né? Então, assim, a TSE já caça muita gente há muito tempo, especialmente depois da ficha limpa, que agora também está sofrendo algumas críticas, né? Mas é uma lei que foi muito elogiada na época e que deu muito poder para a justiça eleitoral rever mandatos por vários motivos, né, possíveis. Mas, de novo, né, o que a gente está analisando aqui, esse fato, né, o que aconteceu nos últimos anos foi, né, gente de alta cúpula e de dentro dos próprios poderes da República acusando o próprio TSE de fraude nas eleições, de roubar eleições. Então, a gente teve um clima, evidentemente, que colocou o TSE como alvo de acusações e que a Corte tem que reagir, ou pelo menos era uma postura que se esperava de reação, seja para desmentir as mentiras, ou seja, evidentemente, para defender a lisura do processo democrático, e evidentemente que agora os demandantes do processo eleitoral vão questionar aqueles que fizeram essas acusações. Tá, doutor, o senhor acha que chegou a esse ponto de acusar o TSE de roubar as eleições ou de acusá-lo de não aceitar mais medidas para prevenção do resultado? A segurança do processo? De forma alguma. Medidas para assegurar o processo eleitoral, a lisura foram feitas todos os anos e o TSE sempre acata. Todas as normativas do TSE passam por audiências públicas em que todos os representantes do partido participam e todos os anos de eleição o TSE acata essas melhorias. A questão aqui é justamente, né, isso está claro, inclusive, no próprio evento do presidente Jair Bolsonaro, que ele fala que em 2018 se digitava 17 e aparecia 13. Isso é um fato comprovadamente falso, ou pelo menos quem questiona que tem que trazer as provas, não foram trazidas provas suficientes que tragam justamente essa desconfiança de uma maneira, pelo menos, lídima, digamos assim. Doutor, preciso lhe agradecer pela gentileza de juntar a nós, mas eu vou lhe pedir só uma gentileza. Como é que é a pronúncia do seu sobrenome? Até para eu, digamos, me corrigir aqui. É Petinin, bem italiano mesmo. Petinin. Eu deveria ter cedido ao meu italianismo e ter dito como eu imaginava que fosse. Me perdoe. Luiz Eduardo Petinin, advogado, especialista em direito eleitoral. Muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui. Boa tarde ao senhor, hein? Tá, o doutor Petinin conversou conosco, com 2 Cs, sim, o som em italiano. Mas vamos lá.